Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira, essa é mais uma entrevista do século aqui direto do estúdio Rocket Filmes. Lembro para você que essa entrevista e outras estão disponíveis nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio, também no site seculodiario.com.br. Se você quiser acompanhar as novidades no Instagram, @tvséculo, é só procurar lá. Hoje estamos recebendo aqui, novamente, né, na verdade pela segunda vez no nosso programa, o Gessé Júnior, que é presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo, o Sintaps, e Jonathan Borges, que é integrante do Comando Nacional do BREC dos APPs. Já estiveram aqui tem um tempo já, né, que vocês estiveram, acho que muita coisa aconteceu. E gostaria de conversar, aproveitando, né, que semana passada aconteceu, né, justamente na segunda e na terça-feira, o primeiro break nacional do ano, né? Queria que vocês comentassem um pouco, fizessem um balanço de como é que foi, qual foi a importância dessa manifestação e o resultado dela. Quem quer começar? Jonathan. Boa tarde a todo mundo. Eh, Cara, a importância a gente sempre sabe qual é, né, mano. Tipo assim, se a gente fica muito tempo sem fazer alguma coisa ou só deixando as coisas correrem do jeito que tá, daqui a pouco a gente vai chegar no abismo, que é o que a gente não quer, né, mano. Então, a importância do break foi essa, entendeu? Da gente pontuar tudo que já tinha pontuado, a gente já tinha pontuado antes, mas também reafirmar outras coisas ainda que nós não tínhamos pontuado, entendeu? Sobre o iFood, até a Uber e a 99 também, entendeu? Como é que é, assim, mobilizar essa categoria, né, que ela é uma categoria que não tem direitos, que tem pouca regulação, como é que vocês fazem para mobilizar e chamar os outros entregadores para participar? Foi muito importante essa pergunta. Boa tarde a todo mundo. Bom dia, o horário que for aí acompanhar a gente. O Vitor, o que que aconteceu? Eh, Esse movimento foi pensado desde o momento em que os integrantes da Aliança Nacional dos Entregadores participaram lá no STF de uma audiência pública chamado pelo ministro do STF para poder comentar sobre a questão do vínculo. E a partir de então, a pressão em cima da ausência de reajuste dos valores fez com que a Aliança Nacional fizesse parte do comando, e aí foi feita uma corrente pelo Brasil afora, porque a gente já não sabia mais como reagir contra a plataforma que é o iFood, inclusive com argumentos logo após que a gente terminou a paralisação, mostrando que tinha dado reajuste, por isso que a gente veio até o século e fez uma declaração dizendo que o iFood acreditou na própria mentira e subestimou a capacidade do trabalhador por aplicativo. Por quê? Porque são 12 horas na rua e o iFood nos tira a capacidade de pensar e, em particular, de acreditar num sonho de que a gente pode mudar a nossa realidade. Parece que o nosso destino está diretamente atrelado às políticas que o iFood diz que tem para cada trabalhador por aplicativo. Uhum. Então, foi um esforço nacional, senão nós não teríamos esse envolvimento, porque na base nós temos que respeitar várias correntes de pensamento, mas nesse sentido nós conseguimos construir a união, juntamos as mãos e fomos para a rua para poder fazer valer nesse ato o nosso grito de luta, para que as pessoas possam nos ouvir nas questões que foram colocadas como ponto de pauta, né, Jonathan? Que Sim. foi a questão do KM, a questão da rota dupla, a questão do valor mínimo, que é de R$ 10, Uhum. e o KM de valor de 2,50, fora os outros problemas que a gente enfrenta e que o Jonathan pode Precisa comentar melhor. de pautas concretas, né, como você falou, que consigam construir uma unidade desses trabalhadores que estão espalhados, né, mas que também se encontram, né, se Sim. conhecem, tem grupos de WhatsApp, né, enfim, tem tudo isso. Mas me explica melhor então um pouco, Jonathan, qual que eram as reivindicações, assim, concretamente e por quê, né, dessas reivindicações? Então, as principais eram
A rota dupla, o fim da rota dupla. O que que é a roda dupla? Tipo assim, o iFood ele usa uma malandragem que é muito boa, né? Ele tem 2 pedidos, um num pode ser no mesmo restaurante ou em outros 2. Ele, em vez de alocar dois motoristas, 2 motoboys para cada um buscar um pedido, ele pega esses 2 pedidos, junta em um só e bota para um motoboy só fazer. Ou seja, às vezes o cara tem que ir em 2 restaurantes, 2 estabelecimentos, entendeu? Ele tem que ir em um coletar, passar para o outro, coletar de novo para aí sim ele começar a fazer a entrega, entendeu? Isso ele vai perder tempo, não pode perder tempo no primeiro, ou no segundo, ou nos 2, entendeu? E fica, às vezes fica, pô, a pessoa fica se sentindo até lesada mesmo. Fala: "Pô, cara, tem 2 pedidos aqui, tem milhões de motoboy na rua, por que você vai juntar esses 2 O pedidos?" valor não compensa. Não, e o valor, se a gente falar de valor, tipo assim, chega até a ser ridículo, né, mano, porque o valor é muito baixo. A maioria dessas rotas duplas aí, eles pegam já pedidos que ninguém tá querendo fazer, entendeu? Que às vezes tem um problema já com o estabelecimento, ou a demora é muito alta do estabelecimento de entregar o pedido. Eles já sabem, no algoritmo dele, eles já sabem que aqueles 2 pedidos vão dar problema. Então eles vão lá, já juntam os 2 num pedido só e já prende o motoboy ali, porque o motoboy, depois que ele aceitou e chegou, ele não consegue, é difícil ele cancelar aquele pedido, Uhum. entendeu? Ele vai querer, porque quando o iFood ele faz uma parada que é meio macabra, assim, com a gente. Você chega, aí ele começa a contar um tempo. Você tem 15 minutos, se você ficar até ali você pode cancelar o pedido. Depois que você aceitou e chegou no estabelecimento, você tem 15 minutos. Só depois de 15 minutos você pode cancelar o pedido. Tipo, já esperei demais, não quero. Aí ele vai lá, vai te dar um valor de 15% do pedido ali e vai tirar o pedido da tua tela. Claro que ele também vai te punir também. Aquela punição velada dele, né? É tipo assim, você cancelou, então você vai ficar mais uns 20 minutos sem receber pedido, porque você cancelou isso. Na maioria das vezes é assim que funciona, entendeu? Se você não esperar esses 15 minutos. Aí você fica lá 15 minutos, meia hora, e às vezes é um pedido de R$ 5, R$ 6, entendeu? Aí vamos supor, você perdeu 40 minutos da sua vida de trabalho por R$ 6, entendeu? Uhum. Quanto que é hoje os parâmetros de entrega, Cara, os preços? a taxa mínima do iFood é 6,50. 650 para motoboy, não é isso? Não, pros dois dois. modal, pra moto e motoboy, Uhum. pra bicicleta e motoboy. Só que, às vezes, a corrida é 6 quilômetros por 6,50, entendeu? Entendi. E aí, assim, explica pra gente, vocês, né, um pouco do que é, porque a existência do sindicato, né, o sindicato é dos motoristas de aplicativo, né, e aí tem diferentes categorias e modais, né, o que que vocês enxergam, quais são essas categorias, para o pessoal visualizar melhor, e quais são as demandas, assim, que elas têm, meio que, o que que elas têm em comum e o que que elas têm de particularidade. É, o, o Sintaps surgiu, Vitor, como uma ideia de auxiliar toda a categoria que trabalha através de plataforma. Só que nós percebemos que à medida que a regulamentação foi avançando, foi exigido que a gente ficasse num espaço específico de uma categoria específica, sindicato de uma categoria específica. Quando você fala dentro da categoria sobre sindicato, você tem a experiência de uma resistência à CLT. Na nossa visão, que nós concordamos com o Galo, CLT é consolidação das lutas do trabalhador. Não é nada diferente disso. Só que quando chega para o nosso trabalhador, ele compreende o CLT apenas com o vínculo do benefício do salário mínimo. O que era uma vantagem é deturpado, colocado como limite para a questão dos ganhos. Como a gente tem aí o avanço do consumo, e aí essa leitura de que eu sou capaz, eu produzo, eu faço meu resultado, quando você lida com a possibilidade de ver a sua renda dentro do contexto de que não vai ultrapassar o salário mínimo, que é a experiência do primeiro emprego,
que a pessoa acaba indo no supermercado e A ideia passa deles por é que aquela se for reconhecido o vínculo empregatício, eles estariam ganhando salário mínimo, né? e teriam É, que obedecer a um patrão. um patrão e ter horários fixos. E teriam que ter horários fixos. O que que ocorre? Nós não temos horários fixos e trabalhamos um número de horas bem maior do que é esperado para conseguir o resultado que a gente precisava levar para casa. Quando começa o trabalho por aplicativo, é mil maravilhas. Você vai ver aí a situação do serviço de mototáxi por aplicativo, está pagando muito bem. Daqui a pouco ele começa a ver a deterioração do trabalhador, deterioração do equipamento, e aí você não Os consegue custos mais são muito altos, né? Que fica tudo na mão do trabalhador. todo, sem falar na questão dos riscos de acidentes e outras situações relacionadas à segurança mesmo, segurança Sim, física. teve vários, né, assassinatos, inclusive, de motoristas. Vários assassinatos, várias situações de insegurança que levam a instabilidade para dentro da família, para dentro do ambiente social, e aí vai gerando dúvidas se vale a pena mesmo essa atividade ou não. Só para você ter uma informação, nós tivemos um motorista que, com o aplicativo ligado, ele perdeu a vida. E imagine você, será que minha vida só vale 100 mil reais? Ainda tendo que dar o tratamento de toda a questão de sucessão familiar, para que você receba, cada familiar receba o seu valor separado ainda, para que ninguém chegue para perto de uma plataforma dessa que arrecada valores exorbitantes e vai cobrar além dos 100 mil. O valor de uma vida, 100 mil reais, já é um absurdo De indenização. de indenização, né? E aí você tem que comprovar que É um está com o acidente de aplicativo trabalho, ligado. né? É, e E tava eles deixam em segundo plano questão. E a gente, o sindicato, partiu para cima, tá certo? Deu assistência jurídica, tá certo? E só assim foi que a família conseguiu receber e resgatar o valor do prêmio. Prêmio, não posso chamar isso de prêmio, né? É um absurdo chamar isso de prêmio. Mas um valor ridículo que era o valor da vida do trabalhador que estava exposto. Então, o que aconteceu? O sindicato veio para ser esse irmão mais velho, porque no ambiente sindical atual não havia nenhum sindicato que poderia estender a mão para a gente, compreendendo essa característica que nós não temos chão de fábrica. E aí a gente precisou desbravar esses temas, se fazer presente, ser desrespeitado na rua, porque aí a gente tinha que saber que é um processo de maturação para poder compreender o nosso papel enquanto liderança. E a gente passou por um problema muito delicado, que foi o desgaste na proposta da regulamentação. As pessoas foram para a rua dizer não ao sindicato. E a única coisa que a gente está buscando é auxiliar o trabalhador, ouvir o trabalhador e definir estratégias com que ele possa participar e debater sobre os seus problemas reais. Porque tem aquela ideia também que é uma propaganda ideológica, né? Mas o que o sindicato é uma corja de pessoas que tá, tipo, por cima, que tá se dando bem, ganhando dinheiro, com... e o trabalhador tá se ferrando, né? E isso é o que a máquina, né, da burguesia quer fazer entender para justamente deslegitimar, né, o papel do sindicato. E é uma categoria ainda mais, né? Parece que por essa configuração de trabalho, né, ela incorpora muito fortemente isso. Mas aí é interessante que aconteceu todo esse processo, né? Acho que o Paulo Galo foi uma figura muito expressiva, né? Pela contundência da fala dele, pela capacidade, né? De elaboração também, de colocar, de estar ocupando espaço na mídia. Mas assim, hoje, quer dizer, há poucos anos atrás, a gente não tinha um comando nacional, né? A gente tinha uma articulação nacional que permite. Você tinha ações em São Paulo que permitiam ali que, por exemplo, concentradas ali e tal. E eu acho que tem alguns pontos que eu queria perguntar, trazendo para o Espírito Santo, em que houve algumas conquistas. A gente às vezes vê, o iFood fez um ponto de descanso, recarga de celular, banheiro. Porque eu fico pensando nisso, a galera que ficou rodando o dia inteiro, não tem. Você tem que ficar, né? Tipo, se virar, porque você tem que ir no banheiro, você tem que almoçar, você tem que fazer um monte de coisa, carregar o seu celular, porque sem o celular você não trabalha, e você tem que ficar meio que fazendo gambiarra, né? Vai num lugar, vai no outro. Talvez, acho que eles até criam, né? Se comunicam, acho que é uma categoria que se comunica, fala, dá dica, um ajuda o outro, mas assim, em alguns lugares existe isso, a gente vê, aí só que assim, tem aqui, só tem lá, como é que é? Não existe uma política, se esse aplicativo opera em todo o país, enfim. Aí eu vou
começar com essa pergunta, depois a gente vai para outros caminhos. Mas assim, o que que tem hoje, assim, de conquista e o que que vocês já viram de, por exemplo, de bons exemplos que existem, mas que não existem aqui ou que existem aqui, assim, desse tipo de apoio que a empresa pode dar, que a gente sabe que é a resposta a essa luta dos trabalhadores, né? Então, relacionado às empresas, aqui no Espírito Santo, nada. Aqui é a selva, é a realidade. Aqui o motoboy que ele quer almoçar, ele quer descansar, ele conversa com os amigos no grupo. Pô, mano, ó, tem um lugarzinho ali que a comida tá mais barata, ó. Tem um posto de gasolina que tem uma tomadinha pra você carregar, entendeu? É assim, é na gambiarra, porque aqui realmente é selva. Eu não sei qual é o motivo também, porque a empresa ela não sente necessidade nenhuma de botar uma base aqui, mas assim, a realidade é que a gente não tem nada, entendeu? O pessoal, E o que que vocês gostariam de ter? pô, O que que a eu empresa, posso falar, as empresas poderiam fazer? eu posso falar se por mim mesmo, eu acho que deveria ter uma base. Pô, uma base ali com uma água gelada, um lugar, pô, coisa boba, entendeu? Tipo um sofazinho ali com as tomadinhas, igual a gente vê no shopping, Vitória mesmo, que tem ali aquele sofazinho ali com um toquezinho pra botar, entendeu? As coisas básicas assim, pô, um lugar pra você descansar ali, pelo menos com um micro-ondazinho pra você, já que você não quer gastar dinheiro na rua, você trazer uma parada de casa pra comer, pra esquentar. Eu acho que isso aí já ajudava muito o motoboy, no porque, tipo, igual você falou: "Ah, onde carregar o celular?". A maioria dos motoboy hoje em dia usa o carregador na moto, ou seja, ele vai danificando a bateria da moto dele, até o ponto daquela bateria estragar de tanto ele carrega, que a bateria da moto não é feita pra você carregar um celular, entendeu? Mas você adapta ali, que hoje em dia no mercado tem vários carregadores USB portátil ali que você bota e você vai, entendeu? E Ô, Vitor, inclusive eu e Jonathan, nós estivemos na Câmara Municipal de Vitória. Havia um projeto da vereadora Camila Valadão, do PSOL, e foi dado continuidade quando a gente foi recebido pelo vereador André Moreira, Camila virou deputado estadual. virou deputado estadual, O André Moreira, e ele nos recebeu e nós fomos à Câmara, conversamos com cada vereador falando sobre a importância de um projeto de estabelecer em cada região de Vitória um ponto de apoio. A Câmara não entendeu a nossa proposta. Se esvaiu naquele discurso de que era inconstitucional colocar a empresa para responder pelos seus trabalhadores, né? Que era estabelecer um ponto de apoio para nós, e não abriu o debate. Nós corremos o risco de ter sido retirado o projeto se o vereador André Moreira não tivesse aberto a tribuna livre para que nós pudéssemos defender esse ponto, que era o ponto de apoio do trabalhador por aplicativo, em especial para os entregadores, né? Porque ele teve a sensibilidade. Quando as pessoas andam de moto na rua, sabe que é um aperto. Eu sou motorista por aplicativo, então quando eu tenho a necessidade de buscar ir ao sanitário ou ter higienização das mãos ou coisa do tipo, a gente não tem mecanismo de uma referência de onde parar. Vou te dar um exemplo claro. Na Eco 101, você tem um ponto de apoio. Você pega a BR todinha, você paga pedágio e lá você tem um ponto de apoio. O que você tem lá? Água, você tem um local para poder fazer o atendimento de uma criança que está junto com você e você tem banheiro. E é uma casinha, arrumadinha, tudo direitinho, as pessoas só entram. Antigamente tinha café, até o café cortado. Tinha café, Jonathan, você tinha que ver, cara. Tinha café lá. tá caro. Você chega, tá caro. Mas tinha café e você participava daquilo ali, entrava. Até hoje tem esses pontos de apoio. E aí, quando nós fomos pedir isso para essas empresas que arrecadam muito em cima do trabalho do Jonathan, porque há um outro lado também. Porque ela acaba desenvolvendo os pequenos empreendedores que querem atuar no setor de delivery. Depois da pandemia, você teve uma expansão. Até Sim. o comércio local, bares e restaurantes, Sim, acabou você tem um avançando. estabelecimento que ele é só delivery, né? Ele nem dialoga exatamente com o lugar que ele está, né? Não dialoga. O dono não conhece os moradores do bairro, né? É uma mudança. Isso, e aí você tem o quê? O trabalhador na porta daquela possibilidade de demanda de chamados para ele não ficar parado, entendeu? E como há essa especialização de não atendimento ao público direto, o delivery consegue oferecer
uma entrega mais rápida, que é o interesse do trabalhador. Porque ele começa à noite fazendo as entregas, esperando ter uma produtividade, uma chamada que corresponda à meta que ele estabeleceu para ter como resultado. Qual é a meta desse trabalhador? Gente, a gente busca uma meta que torne viável a manutenção do veículo e a gente consiga ter aí entre 2 a 3 salários como uma referência de ganho. Só que o que tem acontecido? O número de horas dedicado cada vez mais tem aumentado. E aí você não tem dentro do iFood, que diz, e outras empresas, tempo para pensar. Tempo para você existir. Tempo para você dizer, por que eu estou aqui? Será que eu estou aqui apenas pelo dinheiro? E tem horas que quando cai a chuva e esse pessoal tem que buscar molhado um lanche para poder fazer entrega. Eles pedem, né? Porque tá chovendo, a pessoa não vai querer sair, aumenta a demanda. Ô Vitor, né, Jonathan? Não sei se você lembra. Em São Paulo, recentemente, teve uma chuva, o motorista de aplicativo entrou, caiu no buraco, o passageiro saiu e ele veio a óbito no volante do carro, foi retirado, tentaram reanimar ele em São Paulo, recentemente, e ele perdeu a vida por quê? Porque quando começa a chover, eu ganho R$10 a mais no chamado. Aí aquela pessoa que quer sair de Consolação ou de Marechal Campos e quer ir para Bento Ferreira, você acha que ela bota o carro dela na rua? Subiu acima do meio-fio, sabe que vai comprometer o carro, tá pagando mais e bota o nosso carro para poder dar defeito depois, para passar por aquilo, e o motorista acha que tem que atravessar o Mar Vermelho, se for pela referência judaico-cristã, entendeu? Para poder garantir a entrega do serviço, porque não pode dizer para a pessoa que a pessoa tem que sair. Então, o que acontece? Você tem alguns vícios que nos tornam, assim, tendo que atender uma coisa que não é nossa. E tem limites naturais, tem limites físicos. Nós estamos com situações de trabalhadores nossos, né, Jonathan, que estão enfrentando aí o suicídio, que estão enfrentando o burnout, estão enfrentando uma série de situações. Por quê? Porque termina o período, ou eles não são chamados, ou eles não são demandados, ou eles não conseguem atingir os resultados porque os valores são muito baixos. Então, o que ocorre? Essa situação, ela é degradante cada vez mais. E quando nos impede de sonhar com uma mudança, por quê? Se o Jonathan entra numa graduação, mesmo que seja à distância, que tem essa condição de fazer, né? Mesmo que ele continue trabalhando como entregador ou como mototaxista, em algum momento a qualidade, a forma dele prestar o serviço torna uma coisa integrada à sociedade. Torna uma coisa, já é integrada à sociedade, mas torna uma coisa com maior resultados e ele tem o direito de sonhar para ele e para toda a família dele. E é por isso que a gente está aqui, para poder brigar por melhores condições de trabalho para a gente e melhores ganhos. Sim. Você falou essa questão da saúde mental, né? Vai ter a Conferência Livre Nacional de Saúde dos Trabalhadores por aplicativo amanhã, né? Vai acontecer de forma online. Vocês até falaram que vão participar. Como é que está esse debate sobre, e aí saúde, né? Saúde física e mental, né? Então, como é que está esse debate? O que vocês têm visto em relação aos trabalhadores? Quais são as principais questões, né, que têm afetado? Porque também não tem nenhuma proteção, né? Eu imagino que o trabalhador por aplicativo hoje, que é importante falar, né? A maior categoria, né? Se você juntar todas hoje é a maior categoria do país, né? Cara, o mental hoje em dia, nas palavras mais populares, tá todo mundo doido, né, mano? Tá todo mundo doido. Porque, pô, assim, quando as empresas elas vendem o modelo delas pro motoboy, é tipo assim, ser seu patrão, vá a hora que quer, trabalha quando der, quando puder. Só que quando você entra, cara, é pressão o tempo todo, entendeu? E tem muita gente que também nunca passou por isso, entendeu? Eu mesmo vim de CLT, então o CLT tem a pressão normal, mas, pô, essa parada de, tipo assim, você tem que estar tantas horas, pô, a meta, tem que fazer isso, pô, porque você sai de casa já no prejuízo, você já sai de casa tendo que botar o combustível no seu veículo. Então ali você já tipo assim, se dá do portão pra fora acontecer qualquer coisa, já era, você já ficou no prejuízo, entendeu? Ah, pô, no meu carro quebrou, minha moto quebrou, pô, tu já botou gasolina, tu já fez tudo, e aí, como é que tu recupera isso? Isso vai deixando a mente das pessoas assim,
Pô, caraca, mano, pô, hoje eu vou ter que fazer a meta, hoje eu vou ter que bater a meta. Tem motoristas, principalmente de carros, que eles alugam, não sei se na moto agora é assim, mas Aluga, aluga o carro, aluga a a moto. Então moto, para você começar a ganhar seu primeiro real, você tem que trabalhar pra alguns pagar. dias, né, para E já pagar isso. virou, já E, virou. e aí também paga, talvez, de uma forma de assim, tem alguns que eu já ouvi falar, eu tenho carro, mas o que eu uso eu alugo. Porque o desgaste é muito grande. Se você comprou se você usar seu carro para você trabalhar essa quantidade de dia, seu carro no ano seguinte vale nada, né? O preço dele decaiu. Então aluga para também não ter, né, esse gasto de manutenção. Então, assim, é meio que ou você gasta aqui ou você gasta ali, na verdade. Não tem muita. E já virou também um negócio rentável, né? Porque aqui no Espírito Santo, então, se você vê o quanto de empresa de aluguel de carro e moto tem, baseada nesse. Uma me disse que há alguns anos atrás era o índice de. O percentual, acho que era coisa de 70% anos É. atrás, da renda deles estava vindo de aluguel E de antigamente aplicativo. você tinha só Localiza, desculpa o merchan aí, essas grandes aí que a gente conhece. E hoje em dia você vê uma variedade de moto grande, moto pequena, carro grande, carro pequeno, tudo com aquele modelo de compra programada. Você aluga e você vai pagando 3 vezes mais o veículo, como se fosse um financiamento, só que você tem que pagar mensal, senão eles tomam o veículo de você. Vamos supor, você vai comprar uma moto, aí você está trabalhando com ela. Se você, uma parcela, um mês você não conseguiu pagar, já era. Eles congelam, tomam o seu veículo e você fica aí. Tipo assim, se você não tiver outra coisa, outro veículo, outro negócio, você não sabe nem como é que você vai fazer, entendeu? Mas quantas horas, assim, vocês trabalham ou vocês estimam em média, assim, de conversar com os Mínimo colegas 10, mínimo 10, por dia? mínimo, Tem, Todo dia? todo dia. tem um detalhe, Vitor. Não adianta a gente ir para a rua se não tiver demanda. Tem um preço, que as horas que nós temos que estar na rua são as melhores horas, que é justamente o momento que eu poderia, ou eu ou o Jonathan, estarmos tomando café com a nossa família. Nesse horário, se a gente não estiver na rua, a gente não pega as melhores corridas. Aí eu te pergunto, Jonathan tá aqui, né? Nós não recebemos EPI. Ele enfrenta o calor tá chegando a 30 graus todos os dias, sem erro, entendeu? Nós não recebemos EPI, não temos protetor solar, nós não temos nada relacionado a essa questão da saúde. E tem essa coisa também, assim, porque quando a gente fala quer dizer, dirigir, esse desgaste, por exemplo, do carro, quando a pessoa tem um carro, ela vai se deslocar, ela vai andar. Vamos dizer que ela trabalha longe de casa, ela anda 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais uma meia hora que ela voltou no supermercado, buscou o filho, enfim, alguma coisa assim. Agora, quando você fala de 10 horas praticamente contínuas, né? Porque o carro, quando ele, né, ele tá rodando com o passageiro e quando não tá, geralmente a galera também ou dá uma parada ou continua rodando até achar, né? Então você tem um desgaste muito grande, um gasto muito grande, e o outro lado da ponta, que é o trabalhador, é o que eu não sei como é que tá essas questões assim de estudos, né? Que é você tá 10 horas numa determinada posição, que aí você vai ter, né, outros efeitos laborais, né? Que precisam e podem, inclusive, ser diminuídos se tiver uma atenção em relação a isso, né? Só é repetitivo sua posição, você pode ter terapia ocupacional, enfim, não sei exatamente, mas ginástica laboral e coisas que te ajudem, mas isso vai ter se você se preocupar com isso, né? Mas, Não Vitor, vem do empregador que não se coloca como empregador. nós experimentamos todos os dias a superação pelo estado de necessidade. Você colocou um exemplo bem claro. Por que que o entregador, por que que o mototaxista por aplicativo, por que que o motorista está ali numa jornada tão exaustiva? É porque ele já foi dentro do aplicativo, já foi estimulado a participar de promoções, que é o engodo, tá certo? E aí os aplicativos utilizam desse mecanismo para que a gente esteja na rua na hora que eles precisam. É uma subordinação algorítmica. Então, o que ocorre? Por que que o motorista se coloca na rua 10, ou o motociclista, o entregador 10, 12 horas? Com certeza, é por um boleto da Cesan, é por um pagamento de parcela,
é a locação do equipamento dele, tá certo? São coisas que ele tem que levar para casa, inclusive para sua esposa, para sua família, as respostas de formas objetivas. E eu te falo uma coisa, nós fomos assistidos durante um tempo, porque fomos entendidos como trabalhadores essenciais e tínhamos um auxílio governamental. Todos esses trabalhadores por aplicativo se afastam do auxílio governamental, não buscam nem apoio na saúde pública e, além disso, nem sabem das situações dos direitos que podem exigir trabalhando por aplicativo. Então, o que ocorre? Nós não temos alguns tiveram, eu recebi o auxílio de R$600. Aí eu te pergunto, política pública ampla, indefinida, em alguns momentos fizeram questionamento que muita gente comprou churrasco porque não precisava, teve gente que teve que devolver, mas esses trabalhadores precisam de um acompanhamento, assistência, em particular no contexto da Previdência Social, quando eles sofrem situação de acidente, porque ou o caminho seja a Previdência ou a institucionalização da vaquinha, que é o que precisa funcionar, porque as necessidades hoje, elas são grandes, são gritantes. Então, o que acontece? Num determinado momento, a gente fica preso ali, colocando a nossa saúde em segundo plano, segurando, fazendo a retenção da urina de forma continuada, sem saber que está prejudicando os rins. Fazendo a retenção de algumas situações, você tem coisa mais difícil de ser trabalhada quando você tá com um passageiro atrás de você e você quer ir no banheiro e a viagem não para. Você tem que continuar, ou você tá ali, o trânsito parou, porque ainda tem esse detalhe do trânsito, que depois você vai comentar isso com a gente. E você tá ali, o trânsito parou e você não consegue sair daquela posição. É horrível, porque você... E aí, quando acontece sábado e domingo, é pior ainda, sabe por quê? Porque todas as portas estão fechadas. E aí você não consegue atendimento, e aí você tem que pedir ajuda para poder ter o que já deveria ser direito nosso, que era o ponto de apoio. Inclusive, eu quero agradecer aqui ao mandato do André Moreira, né? Porque ele foi lá, brigou, deixou espaço pra gente, o Jonathan esteve junto, recebeu a categoria junto, mas, infelizmente, os representantes não entenderam e quase que corremos o risco de ter o projeto arquivado sem ter condição de ser reaproveitado. Porque aí a gente tem, nessa luta por direitos, né, dessa categoria nova, demora um tempo para entender, claro que poderia ser entendido melhor se houvesse melhor vontade das autoridades, mas aí você tem coisas que vocês cobram do poder público e coisas que cobram da empresa. Como é que vocês entendem? O que que cabe a cada um? O que que cada um pode fazer, assim? Porque esse break agora, o foco dele foi em relação às empresas, né? Mas também tem coisas que eu entendo que o poder público poderia fazer, né? Sim. Por sua parte, ou inclusive junto, né? Na verdade, cabe à justiça também. E aí tem toda essa discussão sobre o reconhecimento do vínculo empregatício, né? Que é confundido, talvez, com CLT, né? Enfim, alguns países têm tido decisões em relação a isso, de reconhecer que há um vínculo, porque há um trabalho, enfim, diário, né? Então, como é que está essa discussão, assim, no âmbito legal? O que vocês acham que, quer dizer, Estado pode fazer e empresa pode fazer? Com relação à empresa, nós estamos buscando de forma objetiva, por quê? Essa questão dos ganhos, e a gente foi de forma objetiva porque a Aliança Nacional dos Entregadores, que esteve representando no GT, ela recusou as propostas do iFood e das empresas ligadas à plataformização. Então, o segmento de trabalhadores por aplicativo em 2 rodas, não foi isso, Jonathan? Foi. Se retirou da discussão e fecharam a negociação, então não avançou. Então você tem uma situação aí aberta e você sabe, Vitor, que é difícil se você não tiver a mediação do poder público, o empresário não vai vir conversar comigo para me garantir direitos. Como é que você está? Tá tudo bem Isso que eu ia com perguntar, você? vocês, por exemplo, aqui no Espírito Santo, vocês conseguem conversar com a empresa? Aqui no Espírito Tem Santo representação, tem escritório, tem... não há escritório, a não ser da empresa de transporte de passageiros, que é a mais tradicional no Brasil, a mais antiga, Uhum. né? E fora isso, nós não temos, não tem um local para receber o trabalhador. A Quando tem uma conversa, dificuldade. geralmente, qualquer problema é individual, Isso. dentro da sua conta, né? E aí você sabe,
Aí é que vem a importância do papel do sindicato, que o sindicato tem a prioridade quando ele ajuiza uma ação coletiva. Uhum. Só Ele que despessoaliza também, né? despessoaliza e aí tem a prioridade no andamento e no julgamento do processo. Que é uma coisa que a categoria ainda não descobriu. Ah, sim, perfeito. Uhum. Porque se a categoria consegue entender juntos somos mais fortes e consegue ver na prática o resultado dessa frase, né? Tamo junto, vamos lá, aí eles conseguem. Porque o que acontece? Eles utilizam essa ferramenta apenas pela capacidade de unidade e força. Então, por exemplo, alguém mexeu com o Jonathan, eu colo no Jonathan e a gente vai fazer a pressão em tempo real. Essa coisa da justiça com as próprias mãos permeia muito essa característica do trabalhador individual que foi capaz de construir o seu resultado. Mas também tem um detalhe, né, Vitor? O cidadão vai lá, compra uma moto e aí ele faz o plano da vida dele em cima de uma moto, não é isso, John? Conta um pouco pro Vitor como é que foi a sua saída de bike para moto, quando atende moto é Começou com melhor. bike, isso aí. Porque a gente tá falando aqui, só para voltar aqui na categoria, vocês têm, vocês consideram bicicleta, que talvez seja ainda mais precarizado, as motos, aí você tem os motoristas, bicicleta e moto fazem entrega, tem os motoristas de aplicativo de carro, né? De transporte. De transporte. Aí agora entrou também o transporte por moto, né? Que é algo mais recente. Transporte por Você moto tem, é mais você tem o recente. entregador Isso. de lanche, de tudo. Você tem o motorista, né, que leva pessoas. E ainda tem os entregadores E-commerce. né? Que estão cada vez também parece que seguem exatamente a mesma lógica, né? Não estão falando de trabalhadores do Correios e tal, né? Que tem todo o registro. São trabalhadores que também respondem pela mesma lógica, né? Aplicativo que paga, contrata, você leva, você entrega e é tudo por si, né? Seriam essas, né? Hoje. Talvez Seriam surjam mais, né? Hoje a gente tem esses... Uns anos deve surgir alguma coisa assim. Você deve ter aí a categoria de operadores de drone por aplicativo. Que já há avanços e estudos para que faça entrega por drone. Já há empreendimentos imobiliários, Vitor, esperando essa situação de entrega pela janela. Tá vendo? Mas voltando à pergunta, Volta a pergunta foi o Gessé que fez, né, pro Jonathan. Qual foi a pergunta mesmo, Gessé? Como eu comecei, qual foi a caminhada? Então, cara, eu comecei na dificuldade, tava perrengue lá em casa mesmo, não tava conseguindo arrumar um emprego. Aí eu falei, pô, cara, eu fui na entrevista de emprego, não passei, eu vi um pessoalzinho com a bicicleta passando por mim, com a bag nas costas, eu falei, ah, cara, eu vou tentar fazer isso aí também. Aí, daquele jeito igual todo mundo, né? Peguei bicicleta emprestada, entendeu? Aí não sabia usar o aplicativo, ficava andando pro lado e pro outro, porque eu achava que se eu parasse, não ia tocar. E ninguém parava para me dar informação, então eu chegava ali na reta da Penha, eu ia de uma ponta para outra, chegava na ponte, eu dava meia volta e continuava pedalando. Não há um treinamento também, Não, isso é não uma tem coisa nada. interessante. Né, essa coisa se vira mesmo, né? Não, o treinamento que eles dão no aplicativo é tipo assim, uns videozinhos que você, pô, cara, você tá com fome. Você não olha pra embalagem e vê os ingredientes. Você vai lá e fala, pô, mano, eu quero comer isso aqui, acabou, entendeu? E aí você é jogado na selva, né? E você vai descobrindo aos poucos. Na época, eu passava por um monte de pessoas, de um monte de outros entregadores de bike, só que também ninguém tinha tempo pra me explicar, entendeu? Tava todo. É complicado, assim, pra quem tá vendo de fora, assim, acha, pô, não, mano. Dá pra ensinar, realmente dá pra ensinar. Só que depois que você entra, você percebe que o tempo é uma parada muito, muito valiosa dentro desse convívio, entendeu? E eu fui de bicicleta, fiquei 2 anos e 6 meses de bicicleta, vinha de Cariacica pra Vitória todo dia, pedalando. Chegava aqui 9 horas da manhã, saía daqui 11 horas da noite, todo dia, entendeu? Fiquei 2 anos e meio assim, eu consegui comprar uma moto, aí eu migrei pra moto, fiquei fazendo só entrega do iFood de moto. E vai fazer 2 anos que eu não faço mais iFood, só mototáxi mesmo. E nessa trajetória assim, aconteceu muita coisa também, né? Eu vi a agressividade que as empresas de mototáxi chegaram no mercado, a ponto de, no começo, você era garantido R$300. Você tinha que fazer 10 corridas no dia. Se você fizesse 10 corridas,
Vamos supor que cada corrida que você fez dessas 10 deu R$10. Daria uns R$100, certo? A empresa botava mais 200 para completar R$300. Gerando uma dúvida que você para e pensa, pô, cara, se a empresa consegue fazer isso para tantas pessoas, por que ela não faz, tipo assim, já dá garantido 150 todo dia? Entendeu? Ela tem esse know-how para fazer isso, entendeu? Ela tem. Só que aquilo ali eu vi na época que era para chamar o pessoal para dentro. Vem trabalhar, como é bom. E hoje virou o que é, né, cara? Muita gente, tem até muita em corrida, mas os valores assim, você olha e fala, pô, mano, não vou me sujeitar a fazer essa corrida hoje não. Pô, tem corrida que é 10 quilômetros por 4,70, pô. Entendeu? Pô, tu vai andar 10 quilômetros, às vezes é 5 quilômetros para buscar o passageiro, mais 6 para levar ele no endereço dele. Aí, pô, você vê, não dá nem R$10, aí você fala, pô, mano, cara, cadê aquela empresa benevolente que tava dando R$300 por dia pra todo mundo, entendeu? E é isso, a minha trajetória foi essa, não foi nada super, super elaborado, né? Mas tá na terceira, né? Você passou de Não, entregador de bicicleta, eu só não entregador e entreguei a pé, mototáxi. mas eu fiz o rito todo incompleto, só não entreguei a pé. Mas é curioso, porque é isso, né? Parece que depois que o trabalhador entra, é difícil ele sair, Muito porque difícil. você vai trocar, né? Você já tá tendo sua renda ali, mas só que você entende que você tem que trabalhar uma quantidade de horas muito grande. Uma coisa que eu falei. Você não, digo assim, em tese, você é dono do seu tempo. Não, Só que você não consegue trabalhar não. menos. Eu vi na prática, né? É só você conversar com qualquer pessoa que tá trabalhando. Uma coisa que eu falei. Hoje eu vou trabalhar 5 horas. Não Tranquilo, acontece hoje eu vou- isso, não acontece. Uma coisa que eu falei na primeira entrevista que foi assim. É complicado essa parada dos aplicativos, que tipo assim, pô, você imagina uma pessoa que tá acostumada com salário mínimo. Do nada ela vê passando na conta dela R$5.000 por mês. Pô, pra você explicar pra aquele cara que os R$5.000 que ele tá passando na conta dele por mês, R$3.000 é custo, pô, é muito difícil, entendeu? Aí, às vezes, ele tá ganhando R$500 a mais. Realmente, ele ganhava 1.500 de CLT, ele tinha todos os benefícios, mas agora ele ganha 5.000. Só que o custo dele é 3.000. Só pra ele botar o veículo dele na rua, R$3.000 por É mês. educação financeira, né, Jonathan? Que acaba faltando, a gente acaba não tendo tempo de conversar essas coisas Com certeza. entre os trabalhadores. E aí, nós estamos chegando agora, inclusive, perto do 1º de maio, né? Então, aproveito para perguntar para vocês como é que tá. Foi uma pauta que foi difícil, né? Eu acho que teve muitas tensões, mas como que tá o diálogo, assim, com as outras categorias, né? E com a sociedade em geral, assim, como é que vocês têm visto a recepção, né, que a sociedade tem em relação a esses breaks, essas mobilizações, e como é que é o diálogo com essas outras categorias, já que é uma categoria nova, são sindicatos novos, tem essa complexidade de organização que vocês falarem também. A maior dificuldade que nós temos, Vitor, por exemplo, você ouviu o Jonathan colocando, e, por exemplo, a gente, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente está prestando serviço para uma empresa que não quer compromisso trabalhista com a gente, não quer nenhuma responsabilidade com a gente, ao mesmo tempo a gente reconhece que nós não temos uma outra oportunidade de trabalho para poder atuar atualmente no mercado. E aí o que ocorre? Não tem como negar, em tese, mesmo com toda a precarização, não tem como negar que quando você começa como bike, e você vai melhorando e você vai conseguindo o resultado sem tantas amarras, que é o que oferece a flexibilidade do trabalhador, você não tem como dizer que o Jonathan não teve mérito pelo esforço que ele tem. Então a gente tem aí um desafio, vou te dar um exemplo prático disso. No break, não foi isso, Jonathan? A gente parou. Então, ele abriu mão do ganho dele, porque no nosso caso, greve não é remunerada. Não é uma questão regulamentada. Depois eu vou até comentar um pouco sobre isso, que você colocou a questão do governo, e aí você vai perceber como é a artimanha das empresas que elas se apropriaram de um discurso da organização, ou melhor, de um vácuo legislativo, jurídico, para poder tornar a precarização do trabalhador por aplicativo uma coisa difícil de você conseguir fazer o enfrentamento. E aí o que ocorre? Com essa situação toda,
a gente quer estar na rua. Mas como que a gente vai falar isso se não é você nos dando a oportunidade de expor a nossa realidade tão diferente que é esse ambiente da uberização do trabalho? Hoje, por que nós estamos aqui? Porque nem eu e nem o Jonathan vamos nos calar diante deste desafio que é enfrentar a uberização do trabalho. Vai chegar o professor, vai chegar outras profissões, e depois essas profissões vão olhar para a gente e dizer: o que vocês fizeram? Por que vocês ficaram quietos? Então, a gente tem essa vontade, inclusive, o nosso ato nacional, né, Jonathan, do comando da paralisação, do break agora de 2025, definiu, em vez de nós fazermos um novo break, nós vamos participar no dia 1º de maio, fazer um ato com os entregadores e os outros trabalhadores que quiserem fazer essa manifestação desse sentimento que é justamente o grande desafio que é enfrentar a uberização do trabalho. E, inclusive, a gente fica muito feliz, porque nacionalmente a gente apoia, né, o movimento Vida Além do Trabalho, porque vai de encontro, eu acho que é o primeiro movimento que vai de encontro às situações de que a gente pode, administrando o nosso tempo, tornando viável a nossa atividade, que é o que as pessoas não falam. A nossa atividade, ela só traz prejuízo. É tanto que quando a pessoa vai lá, inicia trabalhando e ela vê que não funciona, ela muda da atividade. Vai para outra, esquece aquilo e tá tudo certo, não tem nenhum problema. Partindo da questão de que essa atividade tem que se tornar viável, porque a nossa primeira luta é a viabilidade, a questão dos custos, aí a gente tem um passo seguinte: nós não podemos nos comportar, e aí é bom que fique claro isso aqui colocado, nós não somos animais, nós somos trabalhadores e merecemos dignidade e respeito na condição de trabalhadores. Mas eu ia até colocar uma questão, porque assim, se a gente observar também, um trabalhador que trabalha 12 horas, falou Vida Além do Trabalho, né, que é o nome do movimento, inclusive vamos entrevistá-los em breve. Já deixo isso Que bom! Quer dizer, se ele fica 10, 12 horas na rua, que tempo que ele tem de lazer, como você falou, de estudo, porque se ele quer trocar de carreira, ele precisa de tempo, às vezes, para estudar, para se formar, ou para se aperfeiçoar, ou para buscar o trabalho mesmo, para deixar o currículo, para ir atrás, né? E aí eu digo mais, sendo categorias majoritariamente masculinas, com excesso de trabalho, fora de casa, o quanto que isso não recai nas mulheres, né? Muito bom. Em relação às famílias. As mulheres de casais que têm filho e o marido às vezes está lá na labuta e aí a mulher também vai se sobrecarregar. Essa sobrecarga do homem vai impactar nela também, porque ela talvez vai ter que assumir mais responsabilidades em relação à família. Só trazendo uma questão mais, né, de várias que a gente pode discutir. Não é que não tenha, né? Existem também muitas mulheres na labuta aí, mas olha é só, majoritariamente Vitor, masculino. como é que essa legislação nossa, que conseguiu proteger a gestação de uma mulher, imagina, uma motorista hoje mulher, né? Daqui ela enfrenta uma situação, uma felicidade da notícia: estou gestante. Ela vai trabalhar os 9 meses? Até o momento que tiver o anúncio da chegada da sua gestação, do seu filho, sua filha. Então, você vê que é totalmente desprovido. É uma coisa assim, irracional, porque foi impregnado na gente. Você trabalha, você recebe, não é isso, Jonathan? Então, por exemplo, aí vamos colocar o seguinte: não tem aquele direito do pai que tem uns diazinhos para poder ficar em casa acompanhando a mãe, ajudando, aquela coisa toda? Pergunta a ele, Jonathan, se ele tem essa licença paternidade. E aí, o trabalhador nem se liga nisso, entendeu? Fica. Então, sua vida vai passando e você... Nós temos colegas trabalhadores, mulheres, que aí o que acontece? Aí o que o aplicativo vira e fala? Você vai atender só mulher, você não vai atender homem, vai criando umas coisinhas que era mais do que óbvio na hora de fazer os atendimentos, entendeu? Mas é tudo para poder garantir aquela presença do trabalhador online. E tem um outro detalhe, só complementar uma coisa para você, Gisele. Cara, você já reparou que as principais empresas de transporte por aplicativo hoje em dia, elas têm uma parada que é o convite. Se eu sou motoboy, eu convido o outro, eu ganho um valor X. Ele vai fazer 200 corridas, eu vou ganhar um valor X. Se eu consigo convidar uma mulher para o serviço de motoboy, o valor é quase o dobro.
entendeu? Então, tipo assim, eu fico pensando, cara, qual Eles estão rumo, de olho em ampliar tá ainda ligado? mais, Qual né? Porque como não tem muito, eles vão incentivar mais para que... eu não sei se eles querem fazer isso por propaganda. Ah, não, nós somos inclusivos, tem tudo. Só que eu fico pensando, cara, imagina uma menina que tá trabalhando, que eu conheço algumas que trabalham, ela engravidou. Ela é a única fonte de renda da casa. E aí, o que que ela vai fazer? A empresa não vai dar o suporte para ela, vai falar: "Pô, cara, na tua gestação aí você fica os 6 meses em casa, 6 meses depois que a criança nasceu". Não, cara, entendeu? Eu fico pensando: "Caraca, mano, é até uma perversidade que eu penso com a mulher, de você botar ela nessa situação de, tipo assim, acontecer uma coisa dessa e, tipo, dela da coisa boa, que a mulher fica grávida e, pô, o sustento dela não tem, acabou, entendeu?" Uhum. É preciso pensar também, né? Eu acho que a categoria talvez esteja pensando sobre essa questão também de gênero, né? Dentro desse ambiente de trabalho, que a mulher tem questões de assédio, tem Ah, várias tem questões também. também, né? Outras necessidades também que às vezes, né? Os homens não vão ter, mas que precisam ser pensados também, precisam ser considerados, inclusive, nesse processo, né? De o que que é um ponto de apoio, o que que é tal, o que, enfim, tudo isso tem que ser adequado também a não só a mulheres, mas estamos falando enfim, diferentes necessidades, né, dentro da pluralidade dessa categoria, né? Às vezes tem pessoas com deficiência que estão nessa categoria, tem outras questões que são importantes. Eu vou só, já terminando o nosso tempo, que o Gessé trouxe um livro aqui, não foi para fazer merchan não, mas como ele trouxe, é um da editora Boitempo, Trabalho em Plataformas, Regulamentação ou Desregulamentação, que é uma coletânea de artigos, não é isso? Vou deixar a dica para quem também quiser aprofundar, né? Boitempo, uma editora muito reconhecida aí e que tem vários, coordenado pelo Ricardo Antunes, né? Que é um grande pensador da questão do trabalho no Brasil, com outras contribuições. Então, você estava me contando que isso traz um panorama um pouco do mundo aí, né? Ô, De como Vitor, é que tá essa situação. que bom que você entrou nesse assunto, porque olha o que ocorre. Eh, Nós entramos num limbo jurídico muito, muito forte. As empresas, elas contratam profissionais para poder garantir essa forma de continuidade de trabalho. E aí, sabe o que que acontece? Quando a gente fala em conquista para o trabalhador, eles vêm com aquela conversa de que a empresa vai deixar de operar no mercado, porque não é sustentável a atividade. Não é isso, John? Uhum. Quantas vezes Terrorismo. a gente chama a categoria e fala Não, assim, não, e uma mas aí questão, você vai ficar desempregado. que eu acho que é crucial, que eu fui entender recentemente, é que, na verdade, algumas empresas dessas, elas operam até hoje com prejuízo Pô, financeiro. Porque, na verdade, o dinheiro delas é de investidor. Então são milhões aplicados ali, é uma máquina de dinheiro, né? É dinheiro que entra, dinheiro que sai, mas você tem investidores que colocaram bilhões para dominar esse mercado, sabendo que isso é uma tendência de futuro. Então é um ganho lá para frente, inclusive, que é jogado. E aí, nesse recuperar esse investimento, o trabalhador vai sendo esmagado, né? Em prol de tarifas que sejam mais lucrativas. Mas existem investimentos, não é que um cara, vou criar um aplicativo e fiz. não, Tudo são estruturas muito grandes, vindas de investimentos bilionários, e de tem pessoas com muito e dinheiro, tem outra mas que parada, não né, pode Vitor? Tipo pagar. assim, o que eu escuto muito das pessoas é: "Ah, se virar, se vamos supor, se virar CLT, aí vai dar prejuízo para a empresa, ela vai sair do mercado". Cara, quem sai do mercado que tem 80%, cara? Se você tem 80% desse mercado, você não fala: "Ah, tá bom, não quero CLT, vou sair". Ninguém abandona 80% do mercado. E não sei se você já ouviu, mas tem um caso não vou citar o nome da empresa, que ela queria o objetivo dela era pratos mais baratos, só que como é que ela faz as lojas dentro da plataforma dela vender mais barato? A solução que ela teve foi: eu vou criar a minha loja dentro da minha plataforma, vou tomar prejuízo durante 2 anos até eu quebrar aqueles outros, obrigar na marra eles diminuir. Foi assim que ela fez, operou 2 anos
quebrando vários restaurantes dentro da própria plataforma, porque para ela era interessante ela ter o ticket médio quanto o ticket mais baixo, entendeu? E assim ela fez, pô, e isso é, Tem que ter muito dinheiro para pô, tem que fazer ter isso, muito né? Você tem dinheiro, que né? bancar que você. E é uma coisa que também eu venho falando também que, cara, a nossa luta não é só dos motoboy não, cara. O pequeno e médio restaurante, eles têm que entender que eles fazem parte do mesmo ecossistema que a gente. Essa empresa, ela não tá só prejudicando os motoboy, ela tá prejudicando eles também, entendeu? Porque geralmente as pessoas acham que o serviço de motoboy nasceu com o iFood. E não nasceu com o iFood. Já existia motoboy bem antes do iFood, entendeu? Ele só juntou as pessoas, ele é só atravessador, entendeu? Exato, sempre funcionou, né? De alguma maneira aí. E funcionava com outras condições de trabalho, né? Outra O que a Playground faz é mudar a condição de trabalho, inclusive de distanciar, porque antes você trabalhava para uma empresa, né? Então você tinha uma relação próxima e direta com esse proprietário do pequeno restaurante, né? Você podia negociar. Hoje não, hoje você tem um aplicativo que te manda mensagens que você não sabe com quem está falando. Então é só um pouquinho. Acho que a gente vai ter assim. Espero que tenhamos outras oportunidades também, né, de voltar a conversar. Agradeço vocês pela presença, o Jonathan Borges, Gessé Júnior. Obrigado pelas contribuições. Estamos aí atentos, né, no Século Diário para as novidades que vocês possam trazer aí também sobre essas lutas que são importantes, não só como a luta dos trabalhadores, para a gente entender o que está acontecendo no mundo, né? Acho que é um lugar de observação privilegiado, né? Privilegiado no sentido de que as coisas estão acontecendo e são modelo, mas é o contrário de privilegiado, né? É um lugar difícil, né? Um lugar que é o contrário do privilégio, mas que a gente, a partir dessa luta, consegue visibilizar algumas coisas do que está acontecendo no mundo. Então, obrigado. Essa foi a entrevista do século. Produção e locução minha, Vitor Taveira. Apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, no estúdio Rocket Filmes. Leonardo Sá também aqui na fotografia com a gente. A gente volta sempre às terças-feiras. Semana que vem estamos aí de novo. Temos outros programas também. Você pode acompanhar o YouTube, Spotify do Século Diário e também as notícias diárias sobre o Espírito Santo em www.seculodiario.com.br. Obrigado, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.